Salut, ça va? J'espère que vous allez bien. Ici c'est Prof Gabi e hoje eu vou falar sobre uma pessoa, uma personalidade, uma mulher incrível que eu fiquei realmente muito impressionada com a capacidade dela de fazer tudo que ela fez e ela é tão pouco conhecida e reconhecida ainda, né? Essa mulher era taxada de escandalosa e engajada. Ela quebrou muitos tabus e quebrou muitos preconceitos e padrões e etc. Eu tô falando da Joséphine Baker. Aí vocês vão se perguntar, tá Gabi, mas essa Joséphine Baker, ela não é americana? Calma gente, a gente vai descobrir a história dela agora, tá? Então, Joséphine Baker, ela nasceu em 1906 numa cidade chamada St. Louis, que se encontra nos Estados Unidos. Então, de nascimento, ela é americana. Ela vem de uma família muito pobre, realmente paupérrima. Eles passavam dias sem comer, muitas vezes. E o que levou ela a ter que trabalhar desde muito jovem em casas de pessoas brancas e ricas da cidade. Então, com 13 anos, ela se casa pela primeira vez para poder trazer mais alguém que pudesse, né, ter mais dinheiro, trazer mais dinheiro para casa dos seus pais e poder assim, né, pagar conta e comprar comida. Obviamente não deu certo porque ela era muito jovem e, meu Deus, uma criança. Com 16 anos, então, ela não era uma criança, uma adolescente que gostava de estudar, ela era muito mais das artes, ela gostava de dançar, de fazer piruetas e enfim, virar cambalhota, enfim. Ela era muito ativa, ela fazia já dança, ela já dançava e se apresentava na sua cidade. Então ela resolve com 16 anos ir morar em Nova York para tentar a vida como dançarina, como artista. Ela faz vários testes, inclusive para o teatro, que foi um desastre, segundo ela mesma. E com 19 anos ela é descoberta pela Caroline Dudley, que era uma recrutadora de dançarinos para uma apresentação, para um espetáculo chamado Revue Nègre, que acontecia em Paris. E ela chama a atenção dessa recrutadora, que convida ela para ir morar em Paris e fazer parte desse grupo de dançarinas negras da Revue Nègre. A Revue Nègre, então, um espetáculo para pessoas, né, homens e mulheres negros. Chegando lá, ela é um sucesso absoluto. É um misto de graça com cômico, porque ela dançava seminua, tem toda a questão da sensualidade e ao mesmo tempo ela quebrava essa coisa da sensualidade com cômico, com o lado cômico. Ela fazia caretas, gestos engraçados, enfim. E ela se torna realmente um sucesso, tão grande esse sucesso que ela é convidada a fazer parte do grupo de bailarinos do Folies Bergère, que era a maior casa de shows de Paris, e ela se apresenta então em um espetáculo solo, ela sendo a estrela do espetáculo. Ela dança com aquela famosa saia de bananas douradas dela. Então ela faz, o produtor na época dizia, vamos fazer então uns espetáculos remetendo mais à África, a parte mais selvagem. Então ela começou a dançar e a circular por Paris com um leopardo na coleira, sim, bem louca. Então, a partir de 1930, ela começa a carreira de cantora. Ela, em 1934, estreia num filme com Jean Gabin. Então, ela começa a explorar outras modalidades artísticas. Então, ela passa de dançarina para cantora, atriz. Então, já são 3 coisas. Para uma mulher negra que chega na França de cabelos curtos, muito curtos, realmente curtérrimos, magra, alta, né? Naquela época realmente era chocante, né? Mas ela foi adotada pelos franceses, pelos parisienses, e todo mundo adorava ela. Uma personalidade incrível, por ser uma pessoa extremamente carismática, humilde, e realmente ela era maravilhosa. Então ela depois de todo esse sucesso, de ter estourado, de ter feito uma turnê na Europa, ela decide então voltar para o seu país, né? E ela dá de cara com um país extremamente racista, com a segregação toda, e ela sente na pele, então, o racismo quando ela vai lá, quando se recusam a servi-la num clube, né, um clube de espetáculos, né, uma sala de espetáculos em Miami. Então, ela
faz uma denúncia junto dos representantes, né, dos movimentos anti-segregacionismo, e isso se torna então um movimento midiático, a mídia cai em cima e tem manifestações na frente desse clube e tal, e ela é considerada a partir desse momento pelo FBI e o governo americano como inimiga dos Estados Unidos. Então ela volta para a França realmente arrasada e decide que ela vai pedir então a nacionalidade francesa depois do seu casamento com o Jean-Louis. Então ela adquire a nacionalidade francesa e a partir desse momento ela é franco-americana, ela se torna francesa. Então na França ela está ainda sendo uma grande atriz, ela é famosa na Europa toda e estoura a Segunda Guerra Mundial. Não contente de ter todos esses talentos e por ter sido tão bem acolhida na França, ela fala que a França, os parisienses me deram o coração deles, eu dei o meu coração à França e os parisienses e eu, com muito prazer, dou a minha vida pela França. Então ela se apresenta como no exército da França como voluntária para defender, né, a França na Segunda Guerra Mundial, e ela se torna uma espiã. Então, como ela era uma estrela europeia, todos os países da Europa conheciam ela, os alemães eram fãs dela, então ela conseguia circular pelo território que tinha sido já invadido pelos alemães. Ela circulava por esse território, o território da França que ainda não tinha sido invadido, e ela dava autógrafo para os alemães e recolhia informações, né, nos acampamentos, enfim, né, junto dos soldados, e ela passava essas informações através de partituras das músicas que ela cantava e tal, com aquela tinta invisível. Então ela começou a passar informações de um lado para o outro. Então, quando ela foi descoberta pelos alemães, enquanto espiã, ela foge então para o norte da África e começa a fazer um tour pelo norte da África, ali pelo Marrocos, Argélia, Egito, e ela aprende a pilotar aviões. E ela então se torna um tenente, né, acho que era subtenente inclusive, da aeronáutica na França durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela recebe a cruz do exército, né, que era uma insígnia, uma condecoração militar, e também recebe a Legião da Honra e várias outras condecorações super importantes da França. Então aí que ela se torna realmente um símbolo da resistência da Segunda Guerra Mundial. E é engraçado que ela usou o castelo que ela tinha na Dordogne como um local de resistência. Então ela refugiava diversas pessoas no sótão desse castelo, e ela armazenava também guerras no porão. Armas no porão, armas no porão. Ela era incrível, né, gente? Uma pessoa incrível que peitou realmente os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela acreditava que o mundo ia se tornar um lugar mais fraterno, que ia acabar essa coisa do preconceito, que as pessoas iam se abraçar e se tornarem todas amigas, né? Mas ela se enganou, obviamente, porque a gente sabe que isso não aconteceu, infelizmente, né? Então, depois da guerra, ela decide, quando ela se casa pela 4ª vez com o Joseph Bouillon, ela não pode ter filhos, é uma grande dor para ela resolve adotar 12 crianças. Gente, Angelina Jolie e Brad Pitt ficam no chinelo. E ela adota então 12 crianças de diferentes nacionalidades, diferentes religiões, diferentes culturas, para provar ao mundo que todos nós podemos viver em fraternidade, em paz com as pessoas, independente disso, né? Independente de serem diferentes em diversos aspectos. E ela então batiza essa
essas crianças, essa família dela de La Tribu de l'Arc-en-Ciel, então a tribo do arco-íris. E é muito lindo, né? Porque essas crianças são criadas com esses valores, então todos vivem realmente em harmonia. E é muito, muito bonita essa história, né? Então, com 57 anos, ela vai fazer uma marcha, né? Ela marcha ao lado de Martin Luther King e discursa ao lado dele, falando sobre a luta contra o racismo, e se torna realmente uma grande ativista contra o racismo, segregação racial nos Estados Unidos, mundial. Ela sempre foi contra isso, e sobre a questão humana. Ela acreditava que não existe a raça negra, existe a raça humana, somos todos humanos. Então ela acreditava muito nisso. Eu fico arrepiada quando eu falo dessa mulher, porque realmente ela era uma pessoa maravilhosa, assim. Eu fiquei muito emocionada quando eu assisti e fiz as pesquisas sobre a vida dela, né? E me debrucei sobre essa mulher que realmente deveria ter muito mais reconhecimento mundial. E só um parênteses, uma coisa que eu descobri que eu achei maravilhosa é que em 1949 ela cantou a famosa música O que a Baiana Tem, em português. É muito legal, eu vou botar aqui um trechinho depois pra vocês verem ela cantando. E então, no fim da sua vida, não foi bem pro fim ali, mas ela já estava mais idosa, ela perdeu então esse castelo que ela tinha, que era o paraíso dela, onde ela criou seus filhos, onde ela recebeu os seus amigos, onde ela fez essa resistência contra a Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E ela manda seus filhos para Paris e ela fica lá até ser despejada desse castelo. E então quem acolhe ela é a Grace Kelly, que é uma das melhores amigas dela, que quando ela falece em 1975, por causa de um AVC, ela adota os filhos dela. Então a Grace Kelly acaba acolhendo os filhos e adotando e criando os filhos dela até o fim, até eles se tornarem independentes, né? Essa mulher é incrível. Eu tô falando de uma mulher que entrou na semana passada pro Panteão, que é a primeira pessoa negra a fazer parte do Panteão, que é a sexta mulher a fazer parte do Panteão. O que é o Panteão? O Panteão é um mausoléu gigante que existe em Paris, que é o Le Panthéon, que se tornou então o símbolo, né, do seleto grupo de pessoas remarcables, de pessoas incríveis, francesas, estão enterradas lá, né? Seria um mausoléu de grandes personalidades, tipo, por exemplo, Marie Curie, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Braille. Todas essas pessoas estão enterradas, não necessariamente o corpo, mas estão enterradas simbolicamente nesse lugar. Então, incrível, né? Então, por causa disso, ela, no dia 30 de novembro, ela entrou pro Panteão e recebeu uma homenagem incrível que eu convido vocês a assistir no canal do Figaro aqui no YouTube. A homenagem que eles fizeram e essa cerimônia da entrada dela, que ficou simplesmente maravilhosa. E eu realmente fiquei muito emocionada durante essa cerimônia, que eu já assisti umas 5 vezes, e eu convido vocês a assistir.